vocês da Resolução 9 de 2018, que foi publicada no ano passado pelo Conselho Federal de Psicologia, e contar um pouco, minha fala é no sentido de contar o que no CFP está sendo feito para a área de avaliação psicológica e qual a relação do que está sendo feito com o momento que vocês estão participando hoje aqui, né? No sentido de mostrar que o que está sendo feito nessa gestão, que iniciou em janeiro de 2017, foi determinado por esses mesmos eventos que vocês estão participando hoje em 2016. Então, nada foi feito que não tenha sido solicitado pela categoria. Para mim é um prazer muito grande estar num Precorep. É a primeira vez que eu vejo um Precorep com tantas profissionais que são credenciadas e que trabalham com avaliação psicológica no contexto do trânsito, com a psicologia do trânsito. Eu fico extremamente feliz porque eu acho que, sempre falo que nós somos quem está na ponta, a cara da psicologia, né? 80% da população brasileira só tem contato com um psicólogo quando passa por vocês, pela avaliação que vocês fazem, né? Então nós temos que cuidar, nós temos que fortalecer essa ponta, esses profissionais que estão lá na ponta, que são vocês. E nesse sentido eu acho que o trabalho que a Brapsit, né, a Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego, encabeçada em grande parte pela Juliana aqui de Pernambuco, vem realizando um trabalho fundamental para a área da psicologia do trânsito. Pernambuco tem se mostrado e tem se apresentado como sendo uma referência a nível nacional em relação aos DETRANS, e a gente está com várias parcerias entre a Brapsit e CFP. Uma delas são os dois eventos, no evento que teremos amanhã e na terça-feira. Nós estaremos participando ativamente do Congresso da Brapsit em setembro, enquanto o CFP e a Brapsit com várias parcerias. Já adiantando um pouquinho da fala de amanhã, mas eu sei que vocês são credenciadas, a gente já pediu uma reunião com o presidente do Denatran para irmos conversar, não só o CFP, mas o CFP em parceria com a Brapsit, com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, para estarmos falando da questão da CNH ter um prazo de validade agora de 10 anos. Então, são todas parcerias que nós estamos estabelecendo entre CFP e a Brapsit, que em grande parte são fruto dessa mobilização que a Brapsit tem promovido no próprio sistema conselhos. Eu acho que a participação de vocês hoje é mais um fato que mostra o quanto a Brapsit tem se movimentado e quanto vocês estão se envolvendo enquanto categoria da psicologia do trânsito. E aí eu queria reforçar o que o Hermes e a Patrícia falaram, da necessidade de vocês, enquanto uma área específica da psicologia, participarem não só desse Precorep, mas se candidatarem como delegadas para os dias 6 e 7 de abril e irem para o Corep estadual e se candidatarem lá para irem para Brasília, 31 de maio, 1º e 2 de junho, porque são as 3 etapas nas quais as propostas são discutidas, né, para que a próxima gestão realize o que a categoria decidir agora em Brasília. E é fundamental que o pessoal, o profissional que trabalha na área do trânsito se organize para levar as demandas, as propostas, para que a próxima gestão precise trabalhar e continuar trabalhando a nossa área. Então eu quero reforçar isso e trazer para vocês hoje um pouquinho disso que a gente está fazendo no Conselho com base no Precorep, no CNP de 2016. Agora está aí. Pronto. Então, o que eu vou trazer para vocês? O trabalho da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica na gestão 2017-2019, que é a comissão do CFP que cuida de tudo que tem a ver com a avaliação psicológica no Brasil. Não só com a avaliação psicológica no trânsito, mas de forma geral. Dentro da avaliação psicológica, a gente tem também a questão da avaliação psicológica no trânsito. Então, qual foi
uma das grandes demandas que existia na categoria em 2016 e que a gente acabou implementando e teve como fruto a resolução 9 de 2018, que foi publicada em 25 de abril de 2018, que estabelece as diretrizes para a realização de avaliação psicológica no contexto profissional. Uma das propostas que saiu do último CNP foi que as resoluções do Conselho fossem revistas, que fossem revisadas de uma forma geral, né? Então, nós começamos na área de avaliação psicológica pelas resoluções maiores, mais gerais, para ir afunilando. Vocês viram que na segunda-feira foi publicada a resolução 1 de 2019. Eu não vou abordar ela hoje, mas a gente vai estar falando dela amanhã e na terça-feira, passo a passo, o que muda, o que não muda, e mostrar de fato quais os avanços para a categoria em relação a essa resolução. Mas eu vou falar primeiro da primeira que foi publicada, da 9 de 2018, que ela substituiu a resolução 2 de 2003, que era a resolução que falava sobre a produção e publicação de testes psicológicos. Era uma resolução de avaliação psicológica, mas o foco dela era exclusivo nos testes psicológicos. Nós temos uma resolução hoje que não fala apenas de teste psicológico, que fala de avaliação de uma forma mais ampla. E o que eu quero contar para vocês também é como funciona a construção dessas resoluções dentro do sistema conselho, né? Acho que a gente muita nessa categoria não sabe, a categoria só tem o resultado final, que é, foi publicada. Tá, mas da onde saiu essa resolução, né? Amanhã vou contar um pouco como foi a publicação da 1 de 2019. Em relação a 9 de 2018, essa resolução, ela levou um tempo de 9 meses na sua construção, de muita discussão com vários envolvidos, né? Nós tivemos 2 consultas públicas à categoria, que fez sugestões do que achava que tinha que ser mudado da resolução 2 de 2003. Depois disso, nós tivemos sugestões dos conselhos regionais sobre o que deveria ser mudado dessa resolução. Nós, na comissão, essa CCAP, a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, tivemos 5 meses de trabalho para organizarmos essas propostas numa resolução. A resolução é uma resolução de 32 páginas, uma resolução bem grande. Depois nós consultamos o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e a Sociedade Brasileira de Rocha e Técnicas Projetivas, 2 entidades que são especialistas na área de avaliação psicológica. Nós tivemos, além disso, 3 reuniões presenciais com essas entidades. Essa resolução foi apreciada por todos os conselheiros do CFP. Houve uma reunião com todos os conselhos regionais para só no final, em dezembro de 2017, depois de 9 meses de trabalho, 2 vezes por ano acontece no sistema Conselhos de Psicologia uma reunião dos 23 conselhos regionais mais o CFP. E nessa reunião são apreciadas e publicadas e aprovadas as resoluções. A resolução não é do Conselho Federal, é do Sistema Conselhos. Então essa resolução que eu vou apresentar hoje para vocês e amanhã vou apresentar a 1 de 2019, foi aprovada pelo Conselho Federal em reunião com os 23 conselhos regionais. Então essa resolução 9 de 2018 foi aprovada por unanimidade pelos 23 regionais e pelo federal, assim como a resolução 1 de 2019 foi aprovada por unanimidade pelos 23 regionais e pelo federal. Então, veja que o processo de construção de resoluções no sistema conselhos é amplamente debatido, né? É amplamente discutido, e o objetivo final é não só qualificar o trabalho da categoria, da ponta, mas também conhecer a realidade dessa categoria para que a resolução possa estar amparando o trabalho da categoria na sua respectiva área, ok? Então, especificamente em relação à resolução 9 de 2018, ela se divide em 6 grandes tópicos. Eu vou focar apenas no tópico 1 e 6, que é das diretrizes básicas para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, e da justiça e proteção dos direitos humanos na avaliação psicológica. Por que eu vou focar nesses 2 itens apenas? Porque os itens 2, 3, 4 e 5, eles são exclusivos das editoras, dos laboratórios, dos autores, que é como
o que o teste precisa ter para ser submetido, avaliado e aprovado pelo SATEPS. Isso é o segundo ponto. O terceiro é o que precisa ser feito para termos versões equivalentes de teste. Vocês trabalham com testes o dia todo, né? E vocês têm visto cada vez mais que os testes informatizados estão cada vez surgindo mais no Brasil, né? Agora, eu tenho um teste aprovado em lápis e papel. Como eu faço para que esse teste seja aplicado de forma informatizada? É só fazer uma versão? Não, eu tenho que fazer um estudo que mostre que o teste informatizado não tem diferença com o teste de lápis e papel. Então, esse ponto 3 fala disso. E os pontos 4 e 5 falam da atualização de normas dos testes e dos estudos de validade. Vocês sabem que os testes todos têm um prazo de validade, e vocês que trabalham com testes sabem que no ano passado, 2018, muitos testes começaram a ficar desfavoráveis, né? Porque as normas tinham vencido, tinham dado os 15 anos de prazo. Na época, a gente até recebeu várias críticas falando: não, mas vocês não vão ampliar esse prazo para aumentar as normas dos testes. Não, não vamos ampliar. Isso está desde 2003. Os autores, as editoras, os laboratórios tiveram 15 anos para fazer estudos de normas. Então, se a gente aumentar o prazo agora, daqui a um ano vai acontecer a mesma coisa. O que aconteceu? A gente não ampliou o prazo, manteve 2018, a gente está recebendo uma enxurrada de atualização de normas e de estudos de atualidade dos testes psicológicos, seja pelos autores, pelas editoras, pelos laboratórios. Ou seja, o pessoal se preocupou na atualização desses testes. Então, esses 4 tópicos falam disso, mas as grandes novidades da resolução são o tópico 1 e 6, que eles falam do exercício da nossa profissão enquanto avaliação psicológica. E nada disso estava em resolução do CFP. Não tínhamos nada que falasse sobre avaliação psicológica. A resolução 2 de 2003 só falava das qualidades dos testes psicológicos e não da avaliação em si. Então, eu quero trazer para vocês algumas informações básicas dessa resolução, e eu quero começar pelo primeiro artigo, que diz que a avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Vejam, logo no início da resolução, no primeiro artigo, nós falamos que a avaliação psicológica é um processo composto por técnicas, métodos e ou instrumentos. Em momento algum a gente traz a palavra teste psicológico. O teste é um instrumento, como tem vários outros instrumentos. Qual que é o nosso objetivo com esse artigo primeiro? Deixar em evidência a questão da avaliação psicológica não poder ser reduzida a teste psicológico. Ela é um processo muito mais complexo. O teste é importante? Sim, ele é fundamental. Mas eu posso fazer uma avaliação psicológica sem utilizar teste psicológico, né? E a gente quis deixar isso em evidência para a categoria. A categoria muitas vezes confundia teste psicológico com avaliação. E não é isso. A avaliação é um processo. Ok? Eu quero me deter também no parágrafo 2º, que nós não tínhamos nenhuma regulamentação que falasse sobre isso. Então, o psicólogo muitas vezes, a psicóloga e o psicólogo muitas vezes não tinham um respaldo legal do conselho sobre os métodos que ela poderia utilizar no seu exercício profissional. Nós temos hoje uma resolução que diz que a psicóloga tem a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas, instrumentos empregados na avaliação psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do CFP. Ou seja, a psicóloga tem autonomia para conduzir o seu processo de avaliação psicológica da forma que quiser, desde que o faça de forma científica e ética. A psicóloga pode utilizar o instrumento, o teste, o método, a técnica que quiser, ninguém pode impor o que ela deve fazer, desde que esse trabalho seja feito cientificamente e com ética. Nós não tínhamos nada em resolução amparando a psicóloga nesse sentido. Hoje nós temos.
Uma outra grande mudança que teve a resolução de avaliação psicológica são as chamadas fontes fundamentais e complementares. O que diz o artigo 2º? Que na realização de avaliação psicológica, a psicóloga deve basear sua decisão obrigatoriamente em métodos e ou técnicas e ou instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional, que são as fontes fundamentais de informação, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, que são as fontes complementares. E quais são as fontes fundamentais nas quais eu tenho que me basear obrigatoriamente para tomar uma decisão? São testes psicológicos aprovados pelo CFP e ou entrevistas psicológicas ou anamnese e ou protocolo de registro de observação do comportamento, ou título individual, ou por meio de processo grupal e ou técnicas de grupo. Ou seja, eu não preciso utilizar teste e entrevista e dinâmica de grupo e observação. Mas eu posso fazê-lo se eu quiser. Eu posso utilizar essas 4 fontes fundamentais para fazer minha avaliação psicológica. Mas também eu posso dizer aqui para profissional que trabalha, por exemplo, numa comunidade da periferia, né, num grupo que ela trabalha com observação, dinâmica de grupo, para chegar num resultado, num grupo de adolescentes e depois propor uma intervenção. Ela não usa testes, ela faz entrevistas, dinâmica, ela também está fazendo uma avaliação psicológica. Vocês que trabalham no Detran, aplicam testes, realizam entrevistas, muitos podem realizar dinâmica de grupo, também estão fazendo uma avaliação psicológica. Mas o fato de não fazer, de não utilizar teste, não quer dizer que a pessoa não está realizando uma avaliação psicológica. Okay? Então nós quisemos deixar isso em evidência e mostrar para a categoria que a avaliação psicológica é fundamental e ela está em todos os contextos da psicologia. Quando a gente diz que o que nós temos de exclusivo são os testes psicológicos, não. O que nós temos de exclusivo é a avaliação psicológica. A avaliação psicológica é única do psicólogo. Só psicóloga pode fazer avaliação psicológica. Médico não pode, fonoaudiólogo não pode, ninguém pode. Só psicóloga pode fazer avaliação psicológica. E nós queremos deixar isso bem presente aqui. E as outras fontes são as complementares que podem servir para passar o meu resultado, mas não necessariamente são obrigatórias, que são documentos técnicos, como protocolos ou relatórios de equipe multiprofissionais, e técnicas e instrumentos não psicológicos que possuam respaldo na literatura científica da área e que respeitem o código de ética e as garantias da legislação da profissão. O que entra aí como fontes complementares? Esse tópico A, a gente deixou um texto bastante amplo, porque a gente quis tirar o foco do instrumento em si. Por exemplo, eu tenho um gibi, né? Um gibi, as historinhas, né, que criança, adolescente, adulto lê. Ele na verdade não é uma técnica e instrumento psicológico, né? Então está dentro da resolução. Ele tem um respaldo da literatura científica, da área da psicologia? Não tem, e se tem a gente não sabe, né? É um gibi, não é nada científico da psicologia. Ele respeita o código de ética, as garantias da legislação, assim, não tem nada a ver com o código de ética nosso. Então, o gibi pode ser utilizado como fonte complementar? Aí a grande questão não é o gibi em si, mas o que eu posso fazer com esse gibi. Qual a entrevista que eu posso realizar com uma criança em relação ao gibi que ela está tendo contato? O que eu observo dessa criança, por exemplo, em relação ao contato e ao manuseio que ela faz desse gibi? Aí o gibi, ele perde importância, porque aí o que eu estou utilizando? Estou utilizando uma fonte fundamental, eu estou utilizando uma entrevista, estou utilizando observação. O gibi é apenas uma ferramenta. Então, quando a gente fala em fontes complementares, muitas delas, na verdade, são apenas instrumentos. O que interessa em si, o que a psicóloga vai fazer com eles. A entrevista, a observação, a dinâmica de grupo. Então, nós queremos reforçar cada vez mais a utilização dessas estratégias que a psicologia tem para fazer a avaliação psicológica. E não apenas a utilização de testes, embora eles sejam muito importantes. Ok? Quando eu digo essas fontes complementares, isso não quer dizer que eu possa utilizar qualquer coisa. Eu ainda não posso utilizar
testes psicológicos que têm parecer desfavorável do SATEPS. Isso eu não posso utilizar. E eu não posso utilizar também testes psicológicos que não foram avaliados pelo SATEPS. E eu já vou contar para vocês o que é isso daí. Então vejam, eu posso utilizar testes, entrevista, dinâmica, observação, anamnese, mas testes só de testes que sejam favoráveis. Desfavoráveis não posso e testes não avaliados não posso também. Tá, essa resolução saiu lá de 2016 como uma demanda. Mas como que a gente implementa isso se a gente tinha, por outro lado, um SATEPS? Todos vocês conhecem o SATEPS? Sim. Os PEPs, né? O pessoal do trânsito é o pessoal que mais conhece o SATEPS. Isso é muito bom. Se nós tínhamos um SATEPS extremamente desatualizado. E além disso, em 2016, uma das demandas foi: precisa ser atualizado o sistema de avaliação de testes psicológicos. Então nós fizemos um bem bolado. Mexemos durante 9 meses com essa resolução e, em paralelo, nós analisamos novamente todos os testes favoráveis para inserir novas informações nesse SATEPS. E ele foi, vocês viram, né, a partir de maio do ano passado, totalmente reestruturado e apresenta uma cara nova, né? Qual que foi o objetivo? Torná-lo mais amigável, mais compreensível e, de fato, ajudar quem está na ponta, né? O objetivo principal do SATEPS é que a psicóloga que está na ponta e precisa escolher um teste psicológico tenha uma primeira ferramenta de seleção. Esse é o objetivo principal do SATEPS. E ele ficou dessa forma, muito mais amigável. Hoje nós temos, e aí a gente utilizou a questão do trânsito, em verde você pode, em vermelho você não pode. Então nós temos aí os testes psicológicos com parecer favorável e os instrumentos não privativos do psicólogo. O que são instrumentos não privativos do psicólogo? Aqueles instrumentos que não é só o psicólogo que pode utilizar. Por exemplo, o TDE, o teste de desempenho escolar, não é só o psicólogo. Uma escala que avalia satisfação no trabalho, não é só o psicólogo. Então tem outros instrumentos que vários profissionais podem usar e o psicólogo também. E nós temos o que o psicólogo não pode usar, que são os testes psicológicos desfavoráveis, que são aqueles que não têm a qualidade mínima necessária do ponto de vista da sua qualidade psicométrica para poder ser utilizado. E os testes psicológicos não avaliados, o que é isso? Essa resolução hoje em dia traz uma informação nova também. Qualquer psicóloga que tiver dúvida sobre um teste que está sendo utilizado, por exemplo, eu tive contato com um instrumento que uma empresa está aplicando para avaliar personalidade, mas eu fui lá na lista do SATEPS e o teste não está lá. O que eu faço? Olha, você pode consultar o Conselho Regional e o Conselho Regional vai fazer a consulta ao Federal. Nós vamos olhar o material e vamos dizer, bom, não é teste psicológico, então pode ser utilizado. Se a gente olhar e ver que de fato avalia o construto psicológico como personalidade, nós vamos dizer, olha, autor, editora, laboratório, foi solicitado que a gente avalie esse teste, a gente viu que ele é um teste psicológico, você tem 3 meses para nos mandar esse material para a gente avaliar a qualidade dele. Se o autor, a editora, não manda esse material, ele vai para essa lista de testes psicológicos não avaliados. Ou seja, nós sabemos que é um teste psicológico, mas não sabemos se ele tem qualidade. Então, para não prejudicar o candidato, a psicóloga não pode utilizar. Ok? O que mais tem nesse SATEPS que não tinha, né? E ele tinha pouquíssimas informações. Nós avaliamos todos os testes novamente e nós colocamos. Aqui eu trouxe o AC, que é um dos testes mais utilizados no contexto de vocês, né? O que nós colocamos? O autor do teste, a editora que comercializa o teste, uma informação que o SATEPS não tinha. E se o objetivo é atender a categoria, né, servir como um primeiro passo para selecionar o instrumento, bom, onde eu posso adquirir esse material? O construto, vejam só, vocês todas conhecem o parográfico, né? Avalia traço de personalidade. Mas muitas psicólogas que recém-formadas, que não trabalham na área do trânsito, de porte de arma, quando você fala parográfico, ela não sabe o que o teste avalia, porque muitas vezes ele não é dado na graduação. Então o que nós fizemos? Todos os testes têm o que ele avalia. Então quando vocês clicarem em parográfico, vai estar lá construto, personalidade. Qual o público-alvo?
no caso dos adolescentes e adultos, de que idade a que idade posso aplicar? De tal idade a tal idade. A aplicação é individual, coletiva e não é informatizada. Se não é informatizada, quer dizer que eu tenho que responder à mão. E a correção? A correção também não informatizada, tem que ser à mão. Todas essas informações servem para auxiliar a profissional na escolha desses novos instrumentos que podem ser utilizados. E uma aba com todas as resoluções exclusivas da avaliação psicológica, seja para concurso público, avaliação de forma geral, para avaliação no contexto do trânsito, todas as resoluções estão dentro do site do SATEPS. Estão também no site do Conselho, mas aqui está tudo atualizado e mais fácil para a categoria. Tudo isso foi demanda em 2016. Então vocês pensem, voltando para o Corep, para o momento que vocês estão aqui, o que eu quero que aconteça na psicologia de 2019 a 2021 na minha área. Eu quero que aconteça isso. Então é isso que eu vou propor aqui para que seja defendido no dia 6 e 7 de abril e que seja defendido depois lá em Brasília, para que a próxima gestão que assumir tenha que seguir o que a categoria pediu. E por fim, o outro tópico da resolução que eu quero trazer para vocês é a questão da justiça e proteção dos direitos humanos na avaliação psicológica. Eu acho que esse tópico ele é de extrema importância para quem trabalha com avaliação psicológica. Não só para quem trabalha, mas também para quem não trabalha e muitas vezes diz que a avaliação psicológica ela é reducionista, que a avaliação psicológica rotula, que a avaliação psicológica não se preocupa com os direitos humanos. Não, muito pelo contrário. Uma avaliação psicológica que não se preocupa com direitos humanos, uma avaliação psicológica que rotula, não é uma avaliação psicológica. E o problema não está na avaliação, está no profissional, que não fez uma adequada avaliação psicológica. Mas a avaliação psicológica ela tem que levar em consideração uma série de aspectos para proteger o indivíduo que eu tenho na minha frente. Então eu quero trazer para vocês apenas 3 artigos que diz que a psicóloga, na produção, validação, tradução, adaptação, normatização, comercialização e aplicação, nossa aqui, né, de testes psicológicos é vedado realizar atividades que caracterizem negligência, preconceito, exploração, violência, crueldade ou opressão, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, raciais, de orientação sexual e identidade de gênero, favorecer o uso de conhecimento da ciência psicológica e normatizar a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Também não se pode validar, traduzir, adaptar, normatizar, comercializar e fomentar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos. E na realização de avaliação psicológica eu tenho que me preocupar com a questão da conjugalidade, configurações familiares, identidade de gênero, pessoas com deficiência, classe social, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da avaliação psicológica. O que eu estou dizendo com esses 3 tópicos de justiça e proteção dos direitos humanos? Além do que eu já falei, de avaliação psicológica não ser apenas testes, pode ser um processo mais complexo. Eu estou dizendo aqui, por exemplo, que enquanto psicóloga, eu não posso, psicólogo, eu não posso solicitar uma avaliação psicológica que, para ser policial militar, como aconteceu no ano passado no Paraná, acho que foi no Paraná, a pessoa, o candidato tenha masculinidade. Isso aconteceu, saiu na televisão. Eu não posso permitir isso porque eu estou ferindo direitos. Onde se diz que precisa ter masculinidade para ser policial, né? Mas isso daí estava num teste. Sim, estava num teste, mas será apenas um aspecto muito específico daquele teste que, se considerado isoladamente, é um problema, mas tem que considerar o contexto como um todo, que não foi pensado no edital de concurso. Quando eu trago essas questões de considerar a realidade socio-histórica cultural de cada pessoa, vamos levar para o contexto de vocês do trânsito. Se eu tenho 2 pessoas que vêm para tirar a CNH. Um é um adolescente, um jovem de 18, 20 anos, 18 anos, que acabou de completar os 18 anos, classe média, que estudou em colégio particular, que vai prestar uma universidade e que vai ganhar o carro porque fez 18 anos
que vai utilizar esse carro para o lazer dele, para passear, né? Enfim, para o seu deslocamento. E eu tenho também, por outro lado, uma mulher de 40 anos, uma empregada doméstica, nunca teve carteira de habilitação, ela está comprando um carro em 72 prestações, né, com muito esforço, talvez para conseguir se locomover do trabalho para casa, se for em São Paulo, né, ao invés de pegar 3 conduções para ir, 3 para voltar, para ir ao trabalho, para poder ter um pouco de lazer com a família no final de semana, né? O que eu preciso avaliar deles, pela lei, pela resolução, pela regulamentação, é o mesmo, né? Mas eu não posso ter o mesmo olhar para essas duas pessoas. Eu tenho que considerar a questão socio-histórico-cultural de cada um deles. Isso não quer dizer que eu vou favorecer um ou outro, quer dizer que eu tenho que olhar de forma diferente. Porque o que esse jovem tem como imaginário do carro, com certeza é muito diferente do imaginário do carro que essa mulher tem. A construção social histórica que esse jovem tem do carro é diferente da construção social histórica que essa mulher tem, né? Então, o que eu estou dizendo com isso é que eu preciso fazer a minha avaliação levando em consideração as questões socio-históricas culturais de cada um deles, né? Não é a pessoa que tem que se adaptar, adequar a avaliação psicológica. É o meu conhecimento, é minha avaliação que tem que se adequar às condições daquela pessoa, à realidade daquela pessoa. Eu tenho que ser imparcial, sem deixar de considerar a realidade de cada sujeito que eu tenho na minha frente. Então, é isso que eu tenho trazendo com esses tópicos da resolução. Para porte de arma, por exemplo, imagino que aqui muitas de vocês também sejam credenciadas para porte de arma. Eu não sei aqui, mas já teve muitos casos no Pará, no Mato Grosso do Sul, de comunidades indígenas que estão sendo... está sendo necessário, a Polícia Federal está pedindo que as psicólogas, que psicólogas e psicólogos vão avaliá-los para poder ter o porte para manuseio de arma de fogo. E a grande questão é, como fazer uma avaliação com essas pessoas sem levar em consideração a realidade socio-histórico-cultural dessas comunidades indígenas? Nós temos testes psicológicos para manuseio de arma de fogo que foram feitos para o homem branco, né? Para uma classe econômica, educacional X. Quando a gente faz uma avaliação para manuseio de arma de fogo aqui no centro de Recife, de qualquer outra capital, a pessoa que vai com um objetivo. Hoje em dia isso está cada vez mais na moda, né? Assim, as pessoas estão querendo ter porte para manusear, estão querendo ter autorização para manusear arma de fogo, e isso está cada vez crescendo mais. Mas qual é o objetivo disso? Eu posso utilizar esses mesmos instrumentos, essa mesma avaliação nas comunidades indígenas que, historicamente, elas têm a arma como instrumento de caça, né? Historicamente eles utilizam a arma. Além disso, hoje em dia, muitas comunidades indígenas, dependendo do lugar, principalmente no norte, Mato Grosso do Sul, elas estão, por uma questão de sobrevivência, precisando se armar também, porque estão sofrendo ataques de fazendeiros. Então, a realidade de uma população e da outra é muito diferente. Então, eu posso avaliá-los igual? Eu preciso considerar as características de cada uma dessas populações. E essa resolução, os 3 artigos estão me dizendo isso. Você não pode desconsiderar a realidade socio-histórico-cultural de cada um desses seus avaliados. Ok? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês da resolução é basicamente isso. Eu acho que ela é fundamental para vocês que trabalham com trânsito, mas lógico, a resolução que rege o trabalho de vocês é a 1 de 2019. Mas essa resolução 9 de 2018 pode dar muitos subsídios para vocês também no contexto da avaliação psicológica de uma forma geral. E outra coisa que eu queria trazer para vocês... Quanto tempo tem? Acho que 15, 10, 15, tá. Outra coisa que eu queria trazer para vocês de uma forma mais objetiva, mais rápida, mas mostrando também
a importância do papel que vocês estão tendo hoje aqui. O que nós fizemos, além dessa resolução, o que nós fizemos desde janeiro de 2017 até o momento? Nós fizemos atividades sobre os 15 anos do SATEPS. O SATEPS, que avalia os testes, no ano passado ele fez 15 anos de aniversário. Ele nasceu em 2003, 2018 fez 15 anos. Nós tínhamos como uma das demandas divulgar mais, ter mais ações sobre avaliação psicológica, ter mais ações sobre avaliação psicológica no curso de graduação, divulgar avaliação psicológica em todas as regiões do Brasil. Precisa revisar todas as resoluções da avaliação psicológica, tem a questão do título de especialista em avaliação psicológica, enfim, todas as questões, tudo isso surgiu em 2016 no Congresso Nacional da Psicologia. O que fizemos disso? Nós já lançamos uma linha histórica do SATEPS, um folder com as informações do que foi feito nos últimos 15 anos. Eu vou mostrar para vocês aqui que uma dos pedidos, né, das demandas era que o CFP trabalhe mais na graduação, nos cursos de graduação. Mas a gente não pode esquecer que o CFP só tem prerrogativa legal para orientar, fiscalizar e regulamentar a profissão. Ele não tem ingerência nos cursos de graduação. Mas a gente pensou, tudo bem, a gente não tem ingerência, mas a gente pode propor algumas atividades, propor algumas campanhas que possam ser utilizadas pela profissional psicóloga em sala de aula. Sim, isso nós podemos. E nós estamos fechando 2 campanhas. Eu vou passar para vocês uma delas. Ela não está ainda totalmente diagramada, ainda está com probleminhas de tempo, mas ela já vai ficar prontinha. A gente vai lançar agora no próximo mês. Vocês se inscreveram agora o CFP tem um WhatsApp. Se você entrar no site do Conselho, tem um telefone, logo de cara que você fala, mande um oi para esse número e você vai receber todas as atualizações do Conselho. Isso está logo de cara no site do CFP. Esse material que eu vou mostrar para vocês, nas próximas 2 semanas, todos os psicólogos e psicólogas que estão cadastrados nesse WhatsApp vão receber esse arquivo. É uma campanha que já começou no ano passado, muitas de vocês devem ter visto alguma coisa, mas agora ela está finalizando. Estamos fazendo 15 historinhas juntas, é o top 15 da avaliação psicológica que a gente chamou. Deixa eu abrir aqui. Eu encostei aqui na... São 15 GIFs que a gente apresenta uma historinha e fala: psicólogo pode ensinar a aplicar testes psicológicos? Não. O material psicológico é privativo do psicólogo, cuide do que é seu. Psicólogo pode utilizar o material caderno de aplicação em más condições? Não. O material deve estar em boas condições. Enfim, são 15 historinhas que parecem ser muito simples, mas que de fato, quando a gente vai lá na ponta, nos psicólogos e psicólogas que são recém-formados, muitas dessas informações eles não têm, eles não sabem. Então a gente precisa fomentar isso na graduação de forma bastante simples. Agora, ligado, eu vou passar, já vou passar. E uma outra campanha que nós estamos fazendo e vamos lançar em junho desse ano no Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, que vai acontecer em Salvador, de 24 a 28 de junho, um livrinho de 15 gibis, também com dúvidas sobre historinhas breves contando o que pode e o que não pode fazer na avaliação psicológica. Isso por um lado. Enquanto liga, eu vou contando as outras coisas que foram feitas. Em relação às resoluções,
elas precisavam ser todas revistas. A Nobel de 2018 foi revista, aqui já ligou. A UN de 2019 foi revista e foi publicada no ano, na segunda-feira. Como ela foi revista? Da mesma forma que a Nobel de 2018. Essa discussão começou na Câmara Temática lá do CONTRAN, da qual o CFP faz parte, a Juliana Pelabracite faz parte, vários DETRANs fazem parte. Essa discussão começou lá, se criou um grupo de trabalho da Brapsite, CFP, DETRAN do Rio Grande do Sul, Transporte Rodoviário de Ribeirão Preto, se não me engano, para discutir o que seria mudado da CET de 2009. Isso foi feito por esse GT, foi apreciado depois na Câmara Temática, né? Também foi feita uma discussão a nível do CONTRAN. Isso foi apreciado em dezembro do ano passado pelo CFP e pelos 23 conselhos regionais, e foi aprovado por unanimidade também. Qual que é o objetivo? Que nós hoje tenhamos, aí está passando, enquanto isso eu vou falando, nós passaremos a ter uma resolução do CFP que fala exatamente o mesmo que a resolução do CONTRAN. Se vocês hoje pegam a resolução 425 do CONTRAN, que todas vocês conhecem, e a 7 de 2009 do CFP, elas não conversam em muitos pontos, tem muita coisa que fala diferente. O mesmo acontecia na resolução 80 de 98 e 12 de 2000 do CFP, elas não conversavam. Hoje em dia nós conseguimos encontrar que a mesma resolução estará tanto na resolução que vai alterar a 425 do CONTRAN, quanto a do CFP. Isso, para vocês da categoria, é um avanço muito grande. Vocês vão ter uma única normativa falando do processo que vocês estão fazendo. Para além disso, nós tínhamos a questão de fortalecer a avaliação psicológica em todas as regiões. Eu vou mostrar para vocês só no último semestre de 2018. Em fevereiro, nós já visitamos praticamente 18 estados, com esse tipo de falas, mostrando a importância das resoluções, o que vem sendo desenvolvido, mas também algo que entra nessa questão de fortalecer a avaliação psicológica nos diferentes estados, nas diferentes regiões, é a parceria que nós iniciamos amanhã com a Brapsite. Vocês são o primeiro estado que vão passar por essa orientação, digamos, na qual a gente vai discutir um histórico da avaliação psicológica, vamos discutir a resolução 1 de 2019, vamos discutir o processo da perícia e teremos um espaço ampliado para tirarmos dúvidas, né? Isso também passa pelo fortalecimento da avaliação psicológica nas diferentes regiões. Nós começaremos aqui em Pernambuco, nós já temos em maio, iremos para Mato Grosso com essa capacitação em parceria com a Brapsite, já temos o pedido do Paraná, então assim, a gente está indo a todos os DETRANs, todos os conselhos regionais que nos pedem para estarmos dando essas orientações sobre a avaliação psicológica no contexto do trânsito. Uma vez aprovado pelos ATEPs, o teste sempre poderá ser utilizado? Não. Os estudos expiram em 15 anos após aprovados pelos ATEPs. Então, as informações básicas, bem curtinhas, que ainda precisa ser adaptado ao tempo, mas que muitas vezes o profissional se forma e não sabe que isso é dessa forma. Então, precisamos fazer essa divulgação. Oi? Vai falar. Não, fica longe. Vai passando direto. Vou ficar longe, né? Isso. Vou mostrar para vocês uma outra. Que mais que nós fizemos? Nós lançamos o número especial da revista Ciência e Profissão. Ele está disponível no site do Conselho. São artigos que falam sobre todo o histórico da avaliação psicológica nesses últimos 15 anos do Conselho Federal de Psicologia. Nós fizemos um edital de um prêmio profissional de avaliação psicológica em pessoas com deficiência.
Uma das propostas que saiu em 2016 foi: a avaliação psicológica precisa começar a discutir como ela vai acontecer em pessoas com deficiência. E nós não tínhamos nada no CFP que falasse sobre isso. Nós fizemos um prêmio profissional com premiação para os ganhadores, de pessoas que trabalham na prática. Isso vai... Por que a gente fez isso? Fizemos isso e parou? Não. Esses trabalhos vão servir de subsídio para a gente começar a pensar como normatizar e regulamentar o atendimento e a avaliação psicológica para pessoas com deficiência. Então, é algo que surgiu em 2016 e nós estamos colocando em prática. Então, por exemplo, quem trabalha com isso precisa fazer propostas para que em 2019 isso continue sendo trabalhado. Isso é a questão de fortalecimento da avaliação psicológica em todas as regiões. Olha, só em fevereiro nós já tínhamos em Petrolina, Caruaru, Recife e Acre. E voltando para Recife agora. E agora em março estaremos em Santa Catarina e Espírito Santo, sempre fazendo essa fala sobre a avaliação psicológica, a resolução 9 de 2018 e agora a 1 de 99. A gente precisava falar de avaliação psicológica em diferentes contextos. Essa é uma outra demanda. Você fala muito de avaliação psicológica para porte de arma, para trânsito. Ele é importante, mas nos outros contextos, o que está se fazendo? Nós fizemos 4 diálogos digitais. São diálogos de 2 horas, que pessoas são entrevistadas, as psicólogas mandam perguntas e elas respondem ao vivo no CFP. Esses 4 diálogos estão disponíveis no YouTube do Conselho. Nós fizemos o primeiro, nós fizemos sobre avaliação psicológica compulsória. Não sei se vocês puderam assistir, mas foi um diálogo bastante interessante. Nós falamos de trânsito, porte de arma e concursos públicos. Em julho nós fizemos um sobre como escolher um teste psicológico. Esse diálogo, para vocês que trabalham com avaliação para CNH, é fundamental também. Muitas dúvidas foram tiradas nesse diálogo. Ele está disponível e foi o diálogo que teve mais audiência de todos os que aconteceram até hoje, com mais de 15 mil visualizações. Nós fizemos um de avaliação psicológica em pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista e um sobre avaliação psicológica para cirurgia bariátrica e readequação genital. Vejam, pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista, cirurgia bariátrica, readequação genital, são todos momentos nos quais a avaliação psicológica ela é necessária e é demandada, mas não temos nada ainda que regulamente, que normatize essa prática. Precisamos trabalhar em cima disso. Revisar todas as resoluções. Nós revisamos a 2 de 2003, publicamos a 9 de 2018. Revisamos a 7 de 2009, publicamos a 1 de 2019. Nós estávamos em conversa, nós não temos regulamentação específica para porte de arma. Nós estávamos em conversa com a Polícia Federal até outubro do ano passado para haver uma atualização da instrução normativa deles, a 78, mas esse diálogo foi interrompido, né? Agora a gente sabe que esse governo está em transição, é o primeiro mês apenas, mas a gente não sabe ainda como vai ficar a questão do manuseio de arma de fogo, né? Então isso ainda ficou um pouco interrompido, mas nós avançamos agora que ficou um pouco mais parado, não por conta nossa, mas por conta do outro lado. E nós precisamos fazer resoluções, atualizar a de concurso público, e nós precisamos criar resoluções para readequação genital, vasectomia, cirurgia bariátrica e NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, para trabalho em altura, para trabalho em espaços confinados, espaços fechados. A gente está trabalhando em cima disso. E o que mais foi feito nessa gestão, que também saiu lá do CNP? Esse ano a gente acho que foi histórico, né? No final do ano passado nós conseguimos aprovar a especialidade em avaliação psicológica. Uma demanda da categoria há mais de 10, 15 anos. 2 vezes isso tinha sido votado nessa reunião dos 23 regionais do federal e as 2 vezes não tinha sido aprovada. Esse trabalho que a gente veio fazendo no ano e meio e que saiu lá do CNP em 2016, de fortalecer a avaliação psicológica, de cuidar de todas as regiões, de pensar a avaliação psicológica em outros contextos, nos fez mostrar ao longo do Brasil todo a importância de ser especialista em avaliação psicológica e como isso pode inclusive mudar a própria concepção dos cursos de graduação em avaliação psicológica. Hoje nós temos na graduação, os cursos de psicologia têm
semestres, um semestre você vê teste cognitivo, no outro você vê teste projetivo, no outro você vê teste de personalidade. Quando a gente diz que a gente tem avaliação, uma especialidade agora na avaliação psicológica, quando a gente mostra a resolução 9 de 2018, que fala de avaliação psicológica como um processo no qual a entrevista, a observação, a dinâmica de grupo é muito importante, isso pode fazer com que os cursos de graduação talvez comecem a olhar para esses semestres de avaliação psicológica, não mais focando no teste específico, mas talvez discutir diferentes tipos de observação, diferentes tipos de entrevista, diferentes formas de dinâmica de grupo, avaliação psicológica para além da clínica, para além do teste. Não que o teste não seja discutido, ele precisará ser discutido, mas talvez não o teste em si, mas a importância da qualidade dos testes. E talvez uma especialidade, quem quiser se especializar, foque nos testes específicos. Então, isso pode vir a mudar um pouco a área da avaliação psicológica. Isso foi um avanço muito grande que a gente teve a partir do ano passado. E a gente conseguiu, por conta desse trabalho, vocês receberam a revista Diálogos, né? Que é sobre psicologia do esporte, né? Agora, em junho, no Congresso do IBAP, será lançado um número exclusivo sobre avaliação psicológica. Então, nós teremos avaliação psicológica falando do esporte, falando de porte de arma, falando de trânsito, tem gente que vai ser convidada a falar disso, falando com algumas entidades, com o IBAP, com a ASBRO. Então, assim, mas vai ser um número exclusivo sobre avaliação psicológica. Isso é muito importante para a nossa área. E, por fim, o que resta fazer? O que nós precisamos fazer ainda, mas que não vai ser nessa gestão que a gente acaba agora em dezembro, mas que é uma discussão que precisa começar a ser feita, porque desde 2016 que a categoria está pedindo, na verdade pediu em 2013, voltou a aparecer em 2016 e talvez apareça agora em 2019, a gente não sabe, que é a discussão de se os testes são privativos ou não dos psicólogos. Quando a gente diz a discussão se os testes são ou não privativos, é isso mesmo, uma discussão. Eu não estou dizendo que são ou que não são, mas é algo que precisa ser debatido. E eu vou dar alguns argumentos de por que a gente precisa fazer isso. Mas, para além de tudo isso, o que foi feito? Foram avaliados os testes. O objetivo principal do SATEPS é avaliar testes psicológicos. Nós avaliamos 49 e nós estamos com 15 testes em avaliação. Tá? Inclusive, vocês têm aí uma resolução nova, a 1 de 2019, que fala em alguns construtos que precisam ser avaliados. Nós temos, para ser aprovados agora, 5 testes da editora Pearson, se eu não me engano, que avalia exatamente esses construtos que a resolução nova está pedindo para avaliar. Então, cada vez mais as editoras têm se preocupado em atualizar os testes e mandar material novo para a avaliação. E nós estamos trabalhando em cima disso. Mas voltando à questão dos testes psicológicos serem ou não privativos, né? Eu vou dar um exemplo, né, que é muito prático, que acontece de fato. As escalas Beck, que avaliam depressão, ansiedade e ideação suicida, né? No Brasil, as escalas Beck, elas são teste psicológico, constam lá no SATEPS como um teste com parecer favorável, ou seja, só psicólogo pode utilizar. Mas quando a gente vai ver no restante do mundo, todos os médicos usam as escalas Beck. E quando a gente vai ver quem é o autor das escalas Beck, o próprio Beck, ele não era psicólogo, ele era médico. Então, eu vou dizer que se o Beck morasse no Brasil, ele não poderia utilizar as escalas de depressão, ansiedade, ideação suicida dele. Então, vejam, há alguns paradoxos que a gente precisa discutir. Isso não quer dizer, vamos abrir os testes para todo mundo. Não, não é isso, de forma alguma. Nós temos personalidade, um construto exclusivo da psicologia, né? Mas vocês conhecem o instrumento Neopicilin? Neopicilin foi um instrumento da Fono, é um instrumento construído, as autoras são psicólogas e fonoaudiólogas. E ele avalia memória, atenção, que são construtos psicológicos, mas avalia também linguagem. Linguagem não é um construto da psicologia, é um construto da fonoaudiologia. Mas ele constava no SATEPS como um teste exclusivo do psicólogo. E a gente foi olhar para isso, chamamos o Conselho Federal de Fonoaudiologia, sentamos juntos e falamos, olha,
Não é que o teste qualquer um vai poder utilizar, mas é um teste que tanto psicólogo e fonoaudiólogo podem utilizar. Agora, psicólogo não pode utilizar para avaliar a linguagem, assim como fonoaudiólogo não pode utilizar para avaliar a atenção. Cada um vai utilizar o teste com a sua especificidade, com a sua expertise. Mas a gente tem que fazer esse diálogo. Os médicos estão utilizando as escalas Beck no mundo todo. Então, em algum momento, a gente precisa sentar com os médicos para conversar. Olha, Conselho Federal de Medicina, vamos sentar agora. Tem as escalas Beck, elas são avaliar alguns construtos que são psiquiátricos também, são psicológicos, foi desenvolvido por psiquiatra, um instrumento. Vamos pensar numa resolução que diga que as escalas podem ser utilizadas tanto por psicólogo quanto por psiquiatra. Agora, quem vai fazer isso? É uma decisão individual de, eu vou decidir se o teste vai ser ou não privativo, vai ser para outros profissionais ou não? Não sou eu. Vai ser o autor? Também não vai ser o autor que vai decidir isso. As editoras, muito menos. A psicologia não vai ser regulada pelo mercado das editoras. As entidades científicas sozinhas? Não. Vai ser o CFP ou os regionais sozinhos que vão fazer isso? Não. Isso tem que ser uma decisão da área. Nós temos que fazer consultas públicas, nós temos que debater em reuniões, como a gente está fazendo aqui no Brasil todo, nós temos que chamar as editoras, nós temos que chamar o IBAP, a ASP, os regionais, nós temos que discutir o que vai ser feito com os testes e de que forma, né? Mas é claro que eles não vão ser abertos para todo mundo, de forma alguma. É claro que personalidade é só psicólogo que pode avaliar, mas há alguns construtos que precisam ser discutidos, senão a gente vai ter um problema lá na frente, né? Porque as outras categorias vão entrar com pedidos, processos dizendo, olha, a ansiedade e depressão, as escalas Beck, médico também pode. E se a gente for para a justiça, a gente corre o risco de perder, né? Porque a gente não consegue sustentar isso. Então precisamos fazer um debate, mas um debate que deve ser da área e não de uma outra pessoa, de uma editora, sou do IBAP, enfim. Então isso vai ser fruto de discussões da área de avaliação psicológica, com a categoria de base, com todas vocês, no sistema conselho com regionais e federal, com outras áreas, com outros conselhos de classe, mas para isso precisamos continuar qualificando e discutindo a avaliação psicológica, incluindo o papel dos testes como ferramentas, como instrumentos, mas não como avaliação em si, né? E pensando na questão da especialidade. Isso aqui, esse slide está até desatualizado, porque a especialização já passou, né? Já foi, mas quando a gente estava batalhando para que a especialidade fosse reconhecida, a avaliação psicológica, a gente acredita que ela vai ajudar muito e contribuir muito para o aprimoramento da área. E isso é tudo isso que eu apresentei é fruto de 2016, do CNP, da participação das psicólogas nesses pré-congressos. Eu destaco mais uma vez que eu, pelo menos, não conheço nenhum pré-corep que tenha sido basicamente de psicólogos credenciados. Então, eu acho que você tem que aproveitar ao máximo essa articulação com o Conselho Regional, com o Conselho Federal, junto ao DETRAN, em nome da Juliana e da Brapsit, fez para vocês conseguirem hoje se manifestar, colocar as propostas que vocês querem para a sua área de atuação e para a psicologia para os próximos 3 anos. Quem tiver disponibilidade 6 e 7 de abril, se candidate como delegado para defender as propostas da sua área no Congresso do Estado e se candidate depois lá para ir para Brasília para defender as propostas da área que vocês sabem, ok? É fundamental essa participação para a gente poder continuar avançando nas demandas da área do trânsito. Se chegarmos lá em Brasília e não houver nenhuma proposta, nenhuma demanda em relação à avaliação e ao contexto do trânsito, pouco será feito na próxima gestão. Então vamos tentar aproveitar esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, essas parcerias com a Brapsit, para tentar continuar essa construção coletiva para a nossa área, tá ok? Então agradeço e parabéns por estarem nesse evento todas.